Finito. A Conferência de Estocolmo, em 72, que reuniu chefes de Estado de todo o mundo para discutir pela primeira vez a questão ambiental, tem reflexos no Brasil. No mundo estavam explodindo os grupos ecologistas e os trabalhos pela ecologia e a importância da ecologia. Inclusive, o porta-voz maior dessas tendências, essas várias correntes internacionais e verdes, o porta-voz era o José Lutzenberger, lá do Rio Grande do Sul, da Agapan, que era uma entidade muito atuante lá. A imprensa dava muita atenção a nós, primeiro que nós trabalhávamos com muita dedicação, e segundo foi numa época que até páginas em branco de vez em quando iriam sair por causa da censura. A questão ambiental vira assunto em outras entidades. A Sociedade Gaúcha de Agronomia se engaja na primeira grande luta da Agapan. Lutzenberger declara guerra aos agrotóxicos. A indústria química gosta de alardear que eles gastam até 100 milhões de dólares e levam 10 anos para desenvolver um novo pesticida, um novo agrotóxico. E apresenta esse fato para dizer, olha só que bonzinho nós somos, como nós estamos trabalhando para mandar. Na realidade, o que eles procuram são produtos patenteáveis, produtos que eles podem patentear e onde eles podem criar dependência. E onde quanto mais o agricultor usa, mais ele tem que comprar. Os métodos alternativos da agricultura que nós chamamos regenerativa são simples, baratos e não podem ser patenteados. Se eu digo a um plantador de café, mantém uma cobertura verde no teu cafezal em vez de usar herbicida, não usa mais adubos sintéticos solúveis, usa adubos minerais insolúveis, automaticamente as pragas desaparecem. Mas ninguém pode enriquecer com esse tipo de recomendação. Inclusive, cada agricultor passa adiante para o outro gratuitamente. Por isso, as verdadeiras soluções são até combatidas, porque elas não permitem montar grandes estruturas burocráticas e grandes concentrações de poder e de capital em cima dessas. Ele iniciou essa discussão numa época que a sociedade não se debatia a questão ecológica. E ele sofreu assim, pressão de grandes grupos econômicos, principalmente das transnacionais ligadas ao setor de agroquímicos, que ele combatia com muita intensidade. O Lutzenberger fez uma série de palestras. E ele levou o nome da nossa entidade e o nome da ecologia e o nome da combate aos pesticidas para o resto do Brasil, inclusive a Amazônia. Em 1970 ele já apontava possibilidades de uma produção orgânica, de uma produção agroecológica. Ele demonstrava que isso seria possível. Esse é o grande legado que ele nos deixa. Hoje o Rio Grande do Sul tem uma agricultura que está mudando, está cambiando, é uma agricultura ecológica. Lutzenberger e a Agapan conquistam definitivamente o apoio popular quando vencem a briga contra a Borregar, uma fábrica de celulose às margens do Guaíba que polui a água e o ar de Porto Alegre. Era um cheiro que dava um enjoo desgraçado, né? A empresa instala filtros, troca de nome, vira Riocel e contrata Lutzenberger. Alguns ambientalistas não entendem. Eles limparam os efluentes e a fumaça. E aí depois eu acho que fizeram um parque e o pai aí começou a trabalhar cada vez mais junto deles para melhorar o que já tinha começado a ficar bom. Tinha gente dos nossos ecologistas que vinham assim para nós, agora a gente tem que combater o Lutz, ele não pode fazer isso porque não sei o que, ele está se vendendo. Muitos ambientalistas assim, politizados, eles diziam que não podia, como que ele ia trocar de facção assim? O pai disse, mas eu não sou parte de nenhuma facção, eu quero soluções para problemas, o resto não me interessa. O argumento dele era que tu não pode só criticar. Não adianta tu criticar tudo que está errado, se tu não tenta achar uma solução. E ele buscou essa solução e encontrou muita solução. Em 73, o governo federal cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, quase sem poderes, mas com um ecologista na direção, Paulo Nogueira Neto. E no começo, o meu relacionamento com o Lutzenberger foi bastante difícil, porque ele era super crítico do governo, e muitas vezes com razão. E eu chegava lá em Porto Alegre,
E ele já trazia os jornalistas lá para o aeroporto e já começava a me fazer perguntas e criticar e tal. E ele é assim, uma personalidade muito vibrante, né? Muito entusiasmado. E eu calmamente procurando responder as perguntas. E um dia ele fez uma declaração para um amigo meu que eu achei muito importante a meu respeito. Ele disse: olha, quer saber de uma coisa? O Paulo Nogueira não é tão ruim quanto eu pensava. Então, isso para mim foi um elogio, né? Porque o que eu queria com o Lutzenberger é exatamente trocar ideias com ele, né? Em 75, um jovem de 20 anos, membro da Agapan, discípulo de Lutzenberger, sobe numa árvore em Porto Alegre para impedir que ela seja cortada. O assunto vira manchete nos jornais do país e o gesto do estudante, um símbolo da resistência ambiental. Thomson Flores, prefeito, começou a destruir um canto da redenção, a de frente à Faculdade de Medicina. Fizemos um manifesto escrito que não foi publicado, não deram importância a qualquer coisa. E naqueles dias nós fizemos uma reunião em Torres. E o jovem que tinha estado na nossa reunião em Torres vai passando ali na frente, na hora da matrícula dele na Faculdade de Engenharia, e vê um caminhão encostado na árvore, subiu na árvore, se lembrou do nosso acerto. O Dairel. Dairel. Na mesma hora, começou a ferver gente e a polícia foi chamada. Mas ele não desceu. Recebeu até apoio de mais 2 estudantes. Uma colega dele também subiu e um outro rapaz também. Chamaram a polícia para prender o pessoal, remover aquele obstáculo. A gente vivia um período da ditadura e o poder público colocou diversos policiais lá, né? Impedindo a população de chegar perto, né, dizendo que era um ato subversivo. Perguntaram a minha opinião e eu disse: olha, se eu tivesse 20 anos eu também estaria lá em cima da árvore. Nesse momento que a gente estava lá, foi muito importante o apoio que a gente teve do Lutzenberger. O Lutzenberger e outros companheiros da Agapan chegaram, assim que ficaram sabendo do fato, chegaram lá. E nós fomos para lá porque não podíamos permitir que eles fossem presos. Tá? E foi o Caio Lustosa, que era o nosso advogado, com o Lutzenberger, que ficaram todo o tempo lá dentro da polícia e eu na porta, entrando e saindo. E conseguimos libertar os jovens todos. E o resultado prático foi que respeitaram a árvore, até hoje a árvore está lá. Quando eu vou a Porto Alegre, eu tenho imenso prazer de passar lá e ver aquela árvore de pé. Se eu faria de novo, eu faria sim. Só que hoje acho que eu não estaria isolado, não seríamos só 3 jovens em cima da árvore. Ainda em 75, as areias da praia do Hermenegildo, no litoral do Rio Grande do Sul, ficam cobertas de peixes mortos. O diagnóstico oficial é maré vermelha, um fenômeno natural. Lutz denuncia a contaminação pelo agente laranja, um produto químico altamente tóxico que havia vazado de um navio estrangeiro atracado na costa gaúcha. Naquele momento em que se apresentou aquele problema da maré vermelha na costa brasileira e também na costa uruguaia, nós conhecemos o Lutzenberger. Ele chegou em Porto Alegre, ele me telefonou e disse: mas é uma coisa tremenda, são milhares de moluscos, aquelas conchinhas brancas que a gente também come, marisco. O marisco branco é uma mortandade incrível. Foi tudo muito difícil de ser tratado o assunto naquela época, né? Não era uma época muito favorável a que um assunto daquela relevância fosse tratado abertamente, como hoje nós podemos falar e refletir com mais profundidade.